Gente, o texto que eu li fala de uma porta chamada Porta da Guarda. A Porta da Guarda. Ó, Deia, você não pode faltar sexta-feira não, porque você é a maior empreendedora dessa igreja. Gente, se vocês virem a porta que ela colocou lá em cima, não tem porta nessa igreja mais bonita que aquela lá. Entendeu? Que luxo que ela fez lá. Vamos dar um aplauso ao Senhor. É isso aí, essa igreja está aprendendo isso. Eu, às vezes, você não fica dando muito glória a Deus quando eu estou pregando, mas você está aprendendo. Isso é que importa, viu? Também, né? Também. Poderíamos chamar essa porta de Porta da Guarda. Volta no texto, Caio. O que era a porta? É o 33, 31, Caio. Depois dele, Malquias, um ourives, um empreendedor, fez os reparos do muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes. Tinha muito comerciante naquele tempo. Em frente da porta da inspeção. Essa palavra inspeção, ela significa porta da guarda, onde se inspecionavam quem entrava por ali, seja mercadorias ou pessoas, entendeu? Até o posto de vigia, né? Então, um posto de guarda, um posto de segurança, entendeu? Costumava nessa porta se reunirem soldados, parecia um quartel em Jerusalém. Fazia-se ali então como uma torre de vigia. Você já ouviu falar de torre de vigia em matéria de oração, não é? Não é muito diferente, são pessoas que estão ali orando, vigiando, não é verdade? Essa porta protegia as demais portas. Caio, abre para mim Neemias 7, versículo 3. Neemias 7, 3. Eu lhe disse, as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, para essa porta. Alguns impostos no muro, outros em frente das suas casas. Então Neemias, ele tomou a preocupação em fazer com que não acontecesse novamente em Jerusalém o que aconteceu no passado, quando eles foram invadidos e foram pegos de surpresa. Irmãos, você não pode ser pego de surpresa. Escuta o que eu estou te falando. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida na vida? Não seja pego de surpresa. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Deus sempre libera para nós sinais. Sempre. O problema é que às vezes a gente finge que não vê, finge que não ouve, finge que não está acontecendo e acha que nunca vai acontecer nada. Mas a gente tem que entender que Deus sempre vai nos dar os sinais. E eu quero hoje compartilhar com vocês. Eu marquei uma reunião hoje com os pais dos nossos kids. Vamos fazer na outra quarta, devido a essa chuva toda que caiu. Vamos fazer na outra quarta. Por quê? Porque existe um patrimônio nos dias de hoje que eu e você temos que cuidar muito bem, que são as nossas crianças. Nós precisamos ficar atentos ao que eles estão aprendendo no colégio. Que tipo de coleguinhas estão andando com eles? Nós temos que estar atentos ao linguajar. Minha filha, antes de ir para esse colégio, falava de um jeito. Depois que foi para esse colégio, agora fala de outro jeito.
São sinais que Deus está te mostrando. E eu estou falando só de filhos. Existem sinais, né, Leide, nos negócios. Quando o negócio não vai bem, existe um sinal. E é Deus que está liberando esse sinal para você, para que você não afunde por completo, para você fazer uma reestruturação, alguma coisa. Existem sinais na nossa saúde. Às vezes uma dorzinha que a gente nem liga, um desmaiozinho bobo, sabe? Uma subida de pressão, uma queda de pressão. E aí você olha, ficou bom, não procura médico, não quer fazer exame, não quer fazer nada. Às vezes é só um sinal que Deus está te dando, entendeu? Que é para você pegar aquele sinal e tentar descobrir o que Deus está tentando te revelar. Então Neemias colocou uma coisa no coração dele: eu não vou esperar mais as coisas acontecerem. Eu vou ficar atento, eu vou ficar atenta. Eu não vou ser mais pego de surpresa. Eu não vou ser mais pega de surpresa. Eu não vou deixar mais que me enganem. Porque, irmãos, até a mentira tem um sinal. Sabe? Tudo tem um sinal, a traição tem um sinal, a mentira tem um sinal, tudo tem um sinal. Você tem sinal quando o casamento não está bom. O problema é que muitas das vezes o casal ignora os sinais. E quando vai tentar consertar, não dá mais. Então a gente tem que aprender como Neemias, a ter na nossa vida uma porta de segurança, a ter na nossa vida uma porta de guarda, uma porta de vigia. Você está entendendo? Para não ser pego de surpresa e ficar com aquele papo depois de que eu não sabia, eu não esperava. Não pode ser verdade. Irmãos, as desilusões sempre vêm de quem a gente não espera. Você está entendendo? As traições vêm sempre de quem a gente não espera. Posições sempre vêm de quem a gente não espera. Então, a palavra desta noite é uma palavra de vigilância. Sabe, o diabo é sujo, ele trabalha sorrateiramente. Ele é tão sorrateiro que o primeiro ser que ele usou na terra foi uma serpente. Você está entendendo? E a gente tem que colocar isso na nossa cabeça. Eu não vou permitir que eu seja pego de surpresa nessa situação. Eu vou estar mais atento aos sinais. E foi isso que Neemias fez. Tá? Neemias capítulo 12, versículos 39 e 40. Olha como é que Neemias enxergou o que ele deveria fazer. Acorda a irmã Neide aí, irmã, ela está dormindo. 12:39. Sobre a porta de Efraim, a porta de Gesana, a porta do peixe, a torre de Hananel, a torre dos 100, indo até a porta da ovelha, junto à porta da onde? A porta da guarda. Paramos. Vai para o 40, Caio. Os 2 coros encarregados das ações de graças assumiram seus lugares no templo de Deus, o que também fiz acompanhado da metade dos oficiais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Então, talvez eu não tenha explicado isso ainda. Você sabe que já é a 3ª pregação que eu falo sobre as portas de Jerusalém. Você está entendendo? E vou fazer 12 pregações de 12 portas.
Entendeu? Essa, se não me engano, é a terceira ou quarta. Então deixa eu falar uma coisa com você. Caio, volta lá no versículo anterior, porque se você olhar aqui, o povo estava indo para o templo, porque o templo foi reconstruído também. Vocês lembram que o templo do filho de Davi, me ajuda, de Salomão é que foi destruído, entendeu? Eles reconstruíram outro templo. Então dessa vez o povo foi congregar, mas os soldados estavam na porta do templo, para que enquanto eles estivessem adorando a Deus no templo, lá fora tivessem segurança. Você está aqui, não está? Você não está vigiando a sua casa, né? Você está aqui. Mas você crê, número 1, que passou daquela porta, tem anjos de Deus ali? Número 2, você crê que lá na tua casa agora, que não tem ninguém, tem anjos do Senhor cuidando da porta de entrada? Amém? Você crê amanhã você vai acordar para trabalhar, você crê que no caminho até o seu trabalho, anjos do Senhor vão guardar a sua vida? Irmãos, eu tenho essa fé, você precisa ter essa fé. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Se acontecer alguma coisa com a gente, é porque Deus permitiu, não porque o diabo quis. Eu vou repetir isso. Se acontecer alguma coisa com a gente, é permissão de Deus, não foi porque o diabo quis. Eu vou repetir, porque você não está entendendo o que eu estou falando. Porque quando acontece algo com um cristão, com uma cristã, com um filho de Deus, com uma filha de Deus, não é porque o diabo quis, é porque Deus permitiu. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque tem coisas que Deus permite, porque Deus quer nos ensinar. Deus quer nos tornar pessoas melhores. Deus quer mudar alguma situação na nossa vida, aí Deus permite, não tem jeito. Às vezes não é o diabo que para você, às vezes é Deus que para você. Eu estava conversando com o Leandro Lírio hoje, que está internado, e ele estava falando para mim: pastor, eu estou aqui porque Deus me parou, eu estou acordando todo dia 4 horas da manhã e indo dormir 10 horas da noite. Eu não estou tendo tempo para ir para a igreja, eu não estou tendo tempo para minha família, eu não estou tendo tempo para nada, e aí Deus fez isso acontecer para mim estar internado aqui. Eu falei: cara, eis que eu te digo, isso não vem de ti, vem de Deus. Não foi preciso de eu falar com ele, ele teve um entendimento do que estava acontecendo com ele. Aconteceu comigo quando eu tive que operar a vesícula, Deus me parou 15 dias. Eu não estava tendo tempo para nada. Deus precisa parar você? Ou você consegue enxergar que se você não parar, Deus te para? Porque eu não acredito, empreendedores, eu não acredito que Deus te deu um negócio para te tirar da igreja. Eu não acredito. Não vem com essa, que Deus te deu um emprego que vai te tirar da igreja. Que Deus te deu um negócio para te tirar da igreja. Porque senão tem confusão na Bíblia. Busque primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não acredito que Deus dá algo a uma pessoa para tirá-la de dentro da sua casa. Eu não acredito. Entendeu? Eu sou do tipo que prefiro acreditar que quando Deus me dá algo, Ele me dá perfeito. Quando Deus permite que eu tenha algo, Ele me dá perfeito. O planejamento de Deus é perfeito, é tempo para tudo. É tempo para tudo. Você está entendendo? Porque se não tiver tempo, o que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Sabe, esse tipo de vigilância que a gente fala também. Quando a gente está falando aqui de segurança, tudo bem, a gente está lendo um texto de mais de 3.000 anos atrás. Então vamos trazer esse texto para os nossos dias.
Quantas coisas acontecem com a gente por falta de vigilância? Quantas coisas acontecem com a gente porque a gente permite? Porque eu esqueci de falar a terceira coisa. Uma coisa pode acontecer com a gente, porque o diabo aprontou que Deus permitiu. Uma coisa pode acontecer com a gente, porque Deus mesmo fez. E uma coisa pode acontecer com a gente, porque a gente mesmo procurou. Você está entendendo? Então, irmãos, vamos atentar para o seguinte. Se Davi disse, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará, eu preciso sentar nessa poltrona aqui para ouvir essa pregação e acreditar que eu vou sair daqui em paz, vou chegar em paz na minha casa e eu vou ter um dia super abençoado amanhã. Eu também tenho que acreditar que se Deus não tiver nos meus negócios, é fracasso. Eu preciso acreditar, se Jeová Jirê não estiver lá, eu me lembro que o Miro passou um sufoco domingo passado, agora quando saiu da igreja, na loja dele. Quase pegou fogo na loja. Ele falou, pastor, olha como é que está isso aqui. Eu vi o vídeo, falei, misericórdia, era para ter pego fogo, era para ter acabado com tudo. Mas Deus deu um livramento, irmãos. Você sabe, não é o acaso que deu o livramento, foi Deus que deu o livramento. Às vezes, irmãos, a gente acha que, é só mandar brasa, é só correr, é só fazer, e que vai vir isso, aquilo, outro. Veja bem, eu não estou antecipando pregação do empreendedorismo, não, mas eu só estou dizendo para vocês que vigilância pega um pouco dessa área. Eu só estou dizendo uma coisa para vocês: nenhum sucesso vale a pena na vida sem Deus. Nenhum sucesso na vida vale a pena sem Deus. Um dos homens mais ricos do mundo, Donald Trump, vai ter que pagar aí agora, talvez vai recorrer, não vai dar em nada, vai ter que pagar aí agora, se eu não me engano, 5 milhões de dólares, por causa de algo que ele fez há muitos anos atrás. E que agora a pessoa decidiu colocar ele na justiça. Então deixa eu falar uma coisa para você. Tem muita gente aí que ganha dinheiro. Mas você já ouviu falar na Bíblia sobre saquetel furado? Quem já ouviu? Você sabe o que significa saquetel furado? Bolso furado. O dinheiro entra, mas o bolso está furado. Ele entra, mas o bolso está furado. Está na hora de entregar esse bolso para Jesus. E dizer, Jeová Jirê, costure isso aí. Porque o que adianta eu ganhar se eu perco mais do que ganho? Você está entendendo? Então, tudo que eu estou falando aqui tem a ver com vigilância. Neemias colocou soldados, olha, vocês vão adorar a Deus e não se preocupem, porque aqui fora tem gente vigiando. Se tiver que morrer aqui, primeiro vai morrer os soldados. Então fiquem tranquilos. E se vocês observarem no texto seguinte, no versículo 40, está falando aqui, ó, acompanhado da metade dos oficiais. Quer dizer, essa palavra oficial significa dizer o quê? Significa dizer que a segurança ali era muito violenta, era muito forte. Amém? Bota a mão no coração e diz assim comigo: vamos lá, mais forte, eu que habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, fala, eu descansarei. Ainda com a mão aqui diz assim: vão cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita. Bate assim e diz assim: mas eu não serei atingido. Você pode aplaudir ao Senhor por isso?
Gente, eu nunca consigo me controlar. Eu tenho tanta coisa para falar e só 10 minutos para encerrar o culto. Então vamos lá. Vamos agora trazer todo esse contexto, porque na verdade tudo que eu falei até agora é a introdução da mensagem. Então vamos ver agora se eu consigo pregar rapidinho, em 10 minutos, tá bom? Então vamos lá. Eu quero trazer todo um contexto desta porta. Quando eu falo contexto, todo o seu significado. Número 1, vigilância. Mateus 26, 41. Rapidinho, Caio, que eu não tenho tempo. Vocês podem ler bem alto? 1, 2, 3. Então olha para cá, irmãos. Vigiem e orem. Vigiem e orem. Vigiem e orem. Irmãos, outro dia desse eu ensino sobre isso. Teve um texto que o Senhor falou que Deus nos daria a chave da porta dos céus. Não é isso? Diga assim comigo assim: o nome dessa chave é oração. Com a oração se abre qualquer porta no céu. Olha, irmãos, vou falar uma coisa para você. Dobro o meu joelho todo dia de noite. Eu não sou daqueles que oram 1 hora, não. Mas eu sou bem objetivo no meu bate-papo com o Espírito Santo. Muito objetivo. Sabe por quê? Porque eu sei que minha carne é fraca. Eu preciso de oração. Irmãos, tem dia que eu não estou afim de orar. Quem já teve esse privilégio disso? Tem dia, irmão, que eu olho para a cama, eu olho para ela e digo assim: eu te amo, cama. Eu te amo, cama, eu te amo mais que tudo. Que vontade de deitar em você, e que vontade de dormir. Aí eu olho assim na minha cabeceira, que está aquele livro do projeto de vida, que está lá, os envelopes do projeto de vida. Aí eu lembro, meu Deus, onde eu estava com a cabeça de prometer para o povo que eu ia orar toda noite por esse livro, que eu ia orar toda noite por esses envelopes. Aí vinha aquela coisa, irmão, aquela dor na consciência. Aí eu cansado, eu dobro o joelho, irmãos, eu começo a orar e eu abro um bocão. Aí eu digo: Deus, não veja isso, me perdoa. Aí eu tomo vergonha na cara, começo a orar direito. Tem, irmãos, é orando mesmo que não queira orar. A oração é uma guerra. É uma guerra da nossa carne contra o nosso espírito. A carne não quer orar, irmãos. A carne quer resolver as coisas do jeito dela. Ou você encara essa luta, ou você não vai orar. Não adianta dizer que orar é fácil, que é rápido. Não adianta, não é. Vamos lá. Por que, pastor? Primeiro, vigilância. Segundo, nessa porta é tão necessário precaução. Primeiro, vigilância. Segundo, precaução. Vamos lá, Caio. Provérbios 27, 12. O que significa precaução? O prudente percebe o perigo. Não, o que vocês leem? Porque é muito forte. Vamos lá. 1, 2, 3. Ah, não, se eu fosse você, eu tirava uma foto com o celular. Sinceridade. Olha, não é texto para você esquecer. Seja sincero. É texto para esquecer? Vamos ler de novo? Vamos lá. 1, 2, 3. Olha para teu irmão e diz assim: chega de sofrer as consequências. É
tempo de prudência. E o que significa a palavra prudência? Precaução. Você está entendendo? Sabe? É quando você tem que estar alerta. Diga assim comigo: estar alerta. Não ser pego desprevenido, irmão. Amém ou não? Não vou nem falar mais porque eu acho que não precisa. Número 3. Como é que a gente fecha essa porta? Com preparação. Colossenses 1, versículo 9. Vamos lá. 1, 2, 3. Ô, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Segurança precisa ser estudado, planejado. Você está entendendo o que eu estou falando? Nenhuma empresa prestadora de serviço de segurança, ela quando faz um novo contrato e vai trabalhar em alguma empresa, e a empresa a designa para alguns lugares, ela tem que fazer um mapeamento do lugar para saber onde ela vai colocar cada segurança. Irmãos, existem lugares na nossa vida que precisam de segurança e não tem. E existem lugares na nossa vida que não precisa de segurança e tem. Então, sabe o que acontece? Você protege onde não precisa e deixa descoberto onde precisa. Qual é o nome disso? Precaução, planejamento. Sabe, preparação. Sabe, a gente, você vê que o apóstolo Paulo nos ensina a ter sabedoria com relação a isso. Você está entendendo? Existem pessoas, situações, várias coisas que precisam de um olhar mais atento nosso. Existem coisas que precisam de um olhar mais atento nosso, porque senão a gente está protegendo uma coisa que está segura e desprotegendo uma que pode nos levar à ruína. Você está entendendo? Então o que você tem que fazer? Você tem que ter planejamento, você tem que ter preparação. Você está entendendo? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Você é do tipo que só contra-ataca ou você é do tipo que ataca? Qual é a diferença entre ataque e contra-ataque? Então vamos falar primeiro do contra-ataque. O contra-ataque é quando você responde a um ataque. É quando você se defende. E a minha pergunta é: até quando você vai ficar se defendendo? Só se defende. Só se defende. Só se defende. E o Espírito Santo está dizendo para você hoje: será que não está na hora de atacar? Atacar o que, pastor? Atacar esses pontos da nossa vida que estão frágeis. Atacar esses pontos da nossa vida onde Satanás pode ter brechas. Você já ouviu essa palavra chamada brecha? Você sabe o que significa brecha? Lugar aberto. Entendeu? Por onde passa uma seta maligna. Você está entendendo? Então você tem que se preocupar com isso. Mas olha o que Paulo disse: por essa oração, desde o dia que ouvimos, ouviram quem? Ouvir a Paulo. Os colossos estão dizendo: Paulo, desde o dia que nós te ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Por que eles não deixaram de orar por eles? Porque sabiam que eles estavam em perigo. Entendeu? E de pedir que sejam plenos de conhecimento da vontade de Deus. Esse pleno de conhecimento significa o seguinte: não serei pego num contra-ataque. Não serei pego de surpresa. Entendeu? Eu costumo dizer o seguinte: algumas pessoas dizem que isso é defeito, outras dizem que isso é virtude. Eu sempre me antecipo. Dificilmente eu sou pego de surpresa. Às vezes acerto, às vezes eu erro. Mas acontece uma coisa na minha vida:
até hoje, dentro dessa igreja, com toda a dificuldade que eu já passei nesses 28 anos, essa igreja nunca sofreu uma divisão. Nunca. E o que é divisão? É uma cambada de gente embora para formar uma outra igreja, saindo oriundo de uma igreja. Isso nunca aconteceu aqui. Podem sair pessoas daqui, mas sai 1, 2, 3, Jesus manda 10 e vai por assim adiante. Entendeu? Mas sabe o que acontece? Quando eu tenho a mínima percepção de que alguma coisa está errada ali, eu não espero acontecer. Eu não vou ficar no contra-ataque, eu ataco primeiro. A mínima coisa, eu ataco primeiro. Aí tem gente que espera acontecer, o senhor nem sabe se vai ser assim, o senhor nem sabe, eu não quero nem saber. Se é sinal de perigo, deixa eu me proteger. Por que eu vou esperar acontecer? Por que eu só vou tomar uma atitude depois que acontecer? Por que eu só vou fazer alguma coisa depois que acontecer? Se tem cheiro de traição, deixa eu mostrar a cara do traidor. Se tem cheiro de vingança, deixa eu mostrar a cara do vingador. Se tem cheiro de querer me pegar de surpresa, deixa eu mostrar a cara do humilhante. Deixa eu mostrar quem é que está fazendo aquilo comigo. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Deus sempre vai revelar. Até através da fofoca Deus revela. Para você às vezes é uma fofoca, para Deus é revelação. Você está entendendo? E a última para a gente encerrar, que já está na hora, 1 Pedro 5,10. Fala a verdade, quantas pessoas precisavam estar aqui hoje para ouvir essa mensagem? Não é verdade? Aí alguém olha e diz assim: poxa pastor, essa igreja de hoje tinha que estar todo mundo aqui para ouvir. Não, só está aqui quem Deus quis. Olha para quem está do lado e diz assim: Deus quis que você estivesse aqui hoje. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Tira foto disso também, que é muito bom. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória, diga assim, está falando de mim. Isso, eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido, depois da vida que você viveu no mundo, por pouco tempo, você pode achar até que é muito tempo, mas foi pouco tempo, porque hoje você está aqui com Jesus, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Diga assim comigo: eu estou em firmes alicerces. Vocês estão dando mais glória a Deus que a igreja cheia. Estou até animado com vocês hoje. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jeremias capítulo 31, versículo 25. Eu já vou terminar. Jeremias 31, 25. Vamos lá, 1, 2, 3. Bate no peito assim, está falando comigo. Vamos lá. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Falando de mim. Está falando de mim. Por quê? Porque a quarta última vigilância é a restauração que Deus faz na nossa vida. Amém? Nós somos pecadores? Somos, assumimos isso. Assumimos, Deus, somos pecadores. Assumimos, isso é fato. Amém? Mas olha, eu preciso ser restaurado todo dia. Quantos são como eu? Então você pode dizer isso: eu preciso ser restaurado todo dia. Eu preciso.
Todo dia eu preciso de uma nova força, todo dia eu preciso de uma nova força, todo dia eu preciso de uma nova fé, todo dia eu preciso de algo que me levante. Porque não é fácil um dia. Para muitos um dia passa rápido, para muitos um dia é uma eternidade. Para muitos um dia é maravilhoso, para muitos um dia é um terror. E eu preciso ser fortalecido todo dia. Irmãos, só morre afogado quem sabe nadar. Pode acreditar nisso. Essa última viagem que eu fiz agora a Maceió, fomos fazer um passeio de barco. Meu cunhado é uma benção. Estou falando assim, que de repente ele está me assistindo. Meu cunhado é uma benção. Eu sei que ele não sabe nadar e ele sabe que eu não sei nadar. E aí quando a gente entrou no barco, fui eu e ele, com a mesma intenção, caminhando em direção lá ao rapaz que está com o microfone na mão, e chegando para ele: quantos tem aqui nesse barco? Ah, tem tantos. Tem tantos. Quantas pessoas vão entrar aqui? Ah, esse barco cabe tantos. Isso significa dizer que uns 50 aqui vão morrer afogados, né, moço? Aí ele: por quê? Ué, se cabe tanto, e se só tem esse tanto. Aí ele falou: o senhor não sabe nadar? Eu falei: não, e quero um agora. Meu cunhado pegou a outra mão dele e fez assim. Aí a gente lembrou que tinha a pastora Adriana, tinha o pastor Mateus, sabe nadar, e tinha a minha irmã Luciana, mais dois moços, porque tem a esposa aqui, a gente não quer ficar viúva aqui. Então ninguém naquele barco tinha o que a gente tinha. Ninguém, porque eles estavam preocupados em beber, música ao vivo, muita bebida, e a gente estava ali no meio deles. Mas ninguém tinha o que a gente tinha. Se afundar, possa ser até que eu morresse, mas eu tinha. Todo dia eu preciso renovar minha energia, minha fé, minha sabedoria. Vocês acham o quê? Que eu vou procurar boia depois que afundar? Eu não estou no Titanic nem nada. Você está entendendo? Teu problema é que você só vai procurar a boia depois que afunda. Aí você procura o pastor que é tua boia, procura Deus que é tua boia, procura a opção de gente, só que você já está afundando, e eu não tenho como mais te ajudar. Você está entendendo? É isso que você tem que aprender. Entendeu? Então eu entendo que eu preciso todos os dias de mais força, sabedoria, força, sabedoria, força, sabedoria. Em nome de Jesus. Não aconteceu nada. E para nossa alegria, até que a minha irmã gravou um vídeo, no final do passeio daquele barco velho, que era o mais barato que tinha. No final do passeio daquele barco velho, o tecladista disse que era um desviado. E aí cantou: você é um espelho que reflete a... E aqueles cachaceiros, tudo cantando isso, abraçando a gente. Eu não sei como é que eles conhecem essas músicas. Eles conhecem. Cachaceiro, você é o espelho. Como é que você conhece Jesus? Mas saiu eu, meu cunhado, Adriana, Luciana, minha irmã, meu Mateus. E a gente não ficou sentado, não. A gente saiu abraçando eles também. E eu quero terminar minha mensagem dizendo por que a gente abraçou eles também. Responde para o teu irmão: porque a gente está no mesmo barco. Fica de pé comigo.